obedecemos. Livro de João, capítulo 4, no verso 23, a palavra do Senhor diz, João 4, 23. Diz assim, mas vem a hora, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Novamente. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A palavra do Senhor diz aqui muito claramente, a nossa existência, então você está aí, e eu estou aqui, para a glória do Senhor. É isso. Para adorá-lo, para que Ele, na sua majestade, receba de nós toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão, toda a reverência. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor quer isso de nós de forma plena, não é de forma parcial. Não existe relacionamento parcial com Deus. Eu me relaciono com Deus bem, de forma forte e eficaz e concisa nessa área, nessa área, nessa área. Mas essa daqui não, essa daqui fica comigo só. Não existe isso. Ou nós adoramos ao Senhor, ou não adoramos. Não existe o meio termo. Aliás, o relacionamento com Deus não é um relacionamento de meio termo. Ele quer ter um relacionamento pleno conosco. Amém? E isso também se estende na área financeira. Por que área financeira? Porque desde que o homem é homem, desde quando ele foi criado, esse é um ponto frágil na vida do ser humano. Seja na forma primitiva da riqueza e do dinheiro e das finanças, como na forma contemporânea, moderna, avançada, Bitcoin, câmbio, bolsa de valores, salário, prêmio, bônus, férias, seja o que for, né? Comissão, seja o que for. Desde quando se pagava, a gente não, né? A gente não é dessa época. Quando se pagava com sal, né? A gente vê na história que houve um momento da história que o sal era a moeda e se pagava com sal, né? E isso foi mudando, e hoje não é nem mais um papel moeda, né? É um byte eletrônico num servidor, num computador de um banco eletrônico, né? Cujas agências estão acabando, físicas, né? Daqui a pouco você vai no banco pelo computador, e é só por lá mesmo, não tem outro caminho, né? Pelo celular. Mas, tanto para essa situação, quanto para a época primitiva, as finanças, o dinheiro foi sempre o ponto fraco do homem. Mas Deus quer ser adorado até nessa área. Ele não tirou essa parte. Olha, ser humano, você é fraco nessa área, então eu não quero o teu louvor nessa área. Eu abro mão. Não. Ele nos quer por inteiro e por inteiro em adoração. E o que é adoração? Adoração é louvor. Adoração é gratidão. Então, quando nós vamos fazer isso com os nossos dízimos e nossas ofertas,
que eu não vou dizer que só envolve o dinheiro, a grana, uma parte daquilo que a gente recebe de salário que não é nosso, é do Pai, porque é graças a Ele e é dele que nós temos a possibilidade de comprar o pão, o arroz, o feijão e pagar a conta de água, né, e de luz. Né? É graças a Ele, o Pai, graças a Deus. Né? Até mesmo nessa área Ele quer a nossa adoração. Então é dessa forma que nós devemos exercer a adoração ao Senhor, né? Plenamente, com alegria, com gratidão, como foi dito aqui no início do culto, com coração grato. Coração grato já é louvor, já é adoração ao Senhor. Coração grato a Deus já é louvor, já é um grande louvor ao Senhor. A expressão dessa gratidão, né, com atos, em alegria, voluntários, sem peso, é o louvor pleno ao Senhor nessa área. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Então, que o Senhor possa nos dar alegria quando nós movemos o nosso coração e nós nós agimos no sentido de adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Porque aonde há adoração, o poder do Senhor também está ali. Toda a graça do Senhor está ali, todo o poder do Senhor está ali. Então, por isso que para a igreja crescer, é necessário que todos adorem ao Senhor, em espírito e em verdade, em todas as áreas da vida. E para isso é preciso que a gente confie, é um ato de fé, confiança no Senhor. Né? Houve um momento da minha vida que eu confiava na minha planilha de orçamento doméstico, onde nessa planilha humana, racional, com o racional humano, chegar no final da conta, não vai dar. Era só isso, não dá, não dá. Não dá o quê? Não dá para dar o resto para o Senhor. E se eu desse, Ele também não ia se alegrar, porque eu estaria dando o resto, aquilo que sobrou, aquilo que eu ia gastar com bobagem. Então eu gasto com Deus. Não é isso que Ele quer. Ele quer a primeira parte. Ele quer a melhor parte. Ele quer a primícia. Mas eu vou ficar com a última parte? Eu vou ficar com a pior parte? Não, porque Ele vai te dar o melhor. Amém? Ele vai te abençoar. Ele vai te prosperar. Nada vai lhe faltar. É isso que eu tenho experimentado, graças a Deus, na minha vida. Depois que eu confiei no Senhor e deixei de confiar em mim. Na minha capacidade de dominar uma planilha. E era grande essa planilha. Nossa, era até difícil. Mas o Senhor jogou tudo isso fora, quebrou tudo isso. É Ele, a planilha é o Senhor, Ele é o controle. O controle está nele, não está em nós. Não está na minha capacidade, não está no meu raciocínio, na minha lógica. Não, está no Senhor. É Ele quem faz. Basta que eu o adore em todas as áreas da minha vida. Eu tenho aprendido. Deus ainda vai me ensinar muito nessa área. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina. E quando nós entendemos o Teu plano, a Tua vontade, o Teu desejo, Pai, e nós te obedecemos, nós podemos ter experiências maravilhosas diante do Teu amor, diante da Tua fidelidade, diante das Tuas promessas que estão nas Tuas palavras. Nós estamos aprendendo muito sobre as Tuas promessas, Senhor, mas elas são práticas diárias na nossa vida, Pai. E eu te louvo, Senhor, porque podemos sentir e viver o Teu amor quando nós te buscamos, como diz o louvor, em espírito e em verdade, em adoração, em gratidão, em louvor pelo que Tu és e pelo que Tu faz em nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa abençoar todo o dízimo e toda a oferta dada de coração, Senhor, nessa igreja. Que o Senhor possa dar sabedoria no trato desses valores, porque não são simplesmente valores, são bênçãos Tuas materializadas
nessas moedas, nesses papéis, nesses cheques, nesses valores bancários, que o Senhor pode multiplicar muitas vezes, Senhor, de acordo com a forma como a gente te adora nessa área, Pai. Abençoa essa igreja, que ela possa expandir para todos os lugares que o Senhor quiser mandar, e que diante disso haja fidelidade de cada um, Senhor. Não importa se somos poucos, não importa se somos muitos, mas que nós possamos, Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa sempre mover os nossos corações, que nós possamos ser fiéis, confiar em Ti, Pai, Te obedecer, Te honrar. Em nome de Jesus, Pai, Te louvo, Te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. A Roseli estava contando aí, antes de começar o culto, né? Nós ficamos essa semana, e a semana passada, e o começo dessa semana no Espírito Santo, eu fui para lá a trabalho, e a Roseli foi para lá para ir para a praia. Alguém tem que ir para a praia. E alguém trabalhar. Brincadeira. Foi maravilhoso porque eu pude trabalhar e ter minha esposa comigo. Que é privilégio maior que esse, né? E muitas vezes trabalhar do hotel tendo a minha esposa junto comigo. Maravilhoso. E na praia, quer dizer, é só atravessar a rua, estava na praia. Aleluia, glória a Deus, né? Foi uma semana maravilhosa, né, bem? E Deus coroou essa semana para a gente. Porque, bom, eu trabalhei muito para variar, né? Sempre estava trabalhando, às vezes, quando eu estava no hotel com ela, também estava trabalhando. Às vezes eu falava para ela não conversar comigo, me desconcentrava. Né? Mas foi maravilha, bênção, bênção. Mas Deus coroou, porque a gente, no domingo, a gente foi de manhã para a praia. Foi a primeira vez que eu fui para a praia. Fiquei a semana inteira trabalhando, aí no domingo de manhã nós fomos para a areia, que é só atravessar a rua. A gente estava no hotel que era só atravessar a rua. A Roseli já estava moreninha, mas eu fui me queimar pela primeira vez. Ficamos lá na areia, gostoso. Tal. Eu não gosto muito de água, eu não gosto muito de praia. Eu prefiro mais o campo. Mas com a minha esposa eu gosto de tudo. E depois a gente foi almoçar num restaurante, comer uma muqueca muito gostosa, uma muqueca capixaba, né? Muito bom. Tudo cheio de areia mesmo. Fomos para o restaurante, só atravessar a rua assim. Fomos no restaurante e aí a Roseli falou: por que a gente não vai na igreja à noite? Nós somos crentes, né? Por que nós não vamos na igreja? E aí a gente já procurou ali, tem uma igreja por aqui e tal, tinha uma pertinho da gente ali do hotel. Então, à noite, nós fomos para a igreja. O culto era às 19 horas, tal. Chegamos lá, uma igreja muito grande. Ela tem uma faculdade junto. Um estacionamento gigantesco, com um manobrista lá, sabe aqueles que fica conduzindo o piloto de avião no aeroporto, com aquela lanterninha vermelha, fica fazendo uns sinais assim. Tinha vários daqueles, né, para a gente estacionar sempre numa posição correta. Uma igreja bem estruturada, uma igreja provavelmente muito antiga. Foi bem organizada, é uma igreja estruturada, antiga, grande. Né? Até igreja batista, né? Uma igreja batista. Aí a Roseli já foi radar, né? Já vai, isso, já foi pegando ideias que a gente pode trazer para a nossa igreja. Era dia de ceia, então uma mesa de ceia enorme, né? E era o final de uma conferência, né? Foi um final de semana, ou semana, não sei. Eu sei que aquele dia era final, o encerramento, né? À noite, domingo à noite. De uma conferência dos jovens e adolescentes da igreja. Muito que bem. Louvor maravilhoso, a igreja grande, estruturada, né? Um louvor maravilhoso. Tinha orquestra, tinha a banda de som com equipamentos, né? Então tudo isso, por que eu estou contando tudo isso? Porque tudo isso, aquela visão que eu tive é uma visão profética. Porque a nossa igreja vai chegar lá também. Nós vamos avançar em nome de Jesus e vamos chegar lá. Não para competir,
mas como resultado de um trabalho de acordo com o plano do Senhor para a igreja, né? Não para ser grande por ser grande, mas para se tiver que ser grande, para a honra e glória do Senhor. Amém? E foi convidada uma conferencista, eu não lembro o nome dela, esqueci, Andréia, alguma coisa assim. Andréia, uma mulher de uma palavra muito abençoada, ela trouxe uma palavra e eu decidi trazer para o culto assim o que Deus me colocou no coração em relação ao que foi dito e aquilo que o Senhor me tocou. Eu resolvi trazer para o culto essa noite, né? O tema da conferência lá era a vida inabalável. Vida inabalável, né? E esse era o tema e ela falou sobre isso, segundo a visão que Deus colocou no coração dela. Tá. E eu vou trazer alguma coisa também nesse tema. Não exatamente o que ela trouxe, mas o que Deus me falou, né? O que Deus me falou, que é uma porção do que ela falou bastante. Amém? E vida inabalável. Vamos pensar um pouquinho. Vida inabalável. O que é inabalável? Que não se abala, que não racha. Né? Se a gente pensar num prédio inabalável, é um prédio que não racha. Por exemplo, que não, ele está tão firme, tão estruturado, se a gente pensar num prédio, que ele não sofre rachadura. Ele está firme, é um prédio inabalável. No Japão, eles têm uma tecnologia para construir prédios, porque no Japão tem terremoto todo dia a terra treme, pelo menos uma vez, né? Então os prédios são construídos com uma tecnologia de fundação, aí eu não vou conhecer muito, mas o Marcos talvez conheça um pouco, não? Que a terra treme todo dia, o prédio balança todo dia, mas não cai, mas não trinca, né? É uma estrutura que a coluna é central, tem lá uma tecnologia de muitos anos. Sei lá, treme todo dia a terra, tem terremoto todo dia. Né? É o cotidiano, né? do japonês, o terremoto. Eles nem ligam, começa a tremer, balançar, a gente fica apavorado. Né? Eles têm os procedimentos, vão embaixo da mesa, vai na coluna, na verga da porta, tem uns procedimentos, ou sai para fora do prédio, parou o terremoto, volta, continua trabalhando. É assim, é o dia a dia. Né? Então é um prédio que não se abala, é um prédio que não cai, que não trinca, que não deforma, que não inclina. Né? Aqui a gente tem às vezes alguns prédios na área litorânea que não vai ver, ele está assim, né? Ele inclina na areia porque a fundação não é boa. Então, algo inabalável é porque tem podemos dizer que tem um bom fundamento. A base está bem sólida. Então pode bater vento, pode bater furacão, pode bater tempestade, pode vir terremoto e não se abala. Fazendo analogia com o prédio. Né? Então, o que é uma vida cristã inabalável? É uma vida que está sempre firme. Agora, vamos para a realidade. A gente se abala? Se abala. Se abala. Essa é que é a realidade. A gente passa por situações, né? Por frustrações, por perdas, saúde, emprego, salário, injustiça, N coisas que nos abalam. Uma perda de um ente querido, que nos abala. Então nós nos abalamos, mas espera aí. Ela falou uma frase lá que me chamou a atenção. Se você ouve na tua igreja que o cristão precisa ter uma vida inabalável, e a gente acabou de dizer, né, que de pelo menos ter essa percepção de que ela se abala. Glória a Deus, a tua igreja ainda está pregando o evangelho. Por que isso? Porque existem muitas igrejas hoje que pregam, venha para a minha igreja, você vai ser vitorioso, você vai receber a bênção, você vai reivindicar
como se isso fosse possível do Senhor, a tua vitória, a tua prosperidade, a tua empresa vai decolar. A gente ouve isso muito em muitas igrejas hoje. O caminho fácil, o caminho largo, o caminho que me chama a atenção de acordo com as minhas expectativas humanas. E quando isso não acontece, a gente se abala também. E quando isso não acontece, a pessoa que creu nisso também se abala, né? E tudo na vida a gente passa por todas as situações. Né? Muitas igrejas querem decretar vitória, querem a porta larga, a vida fácil de sucesso sempre, né? Mas conhecer a Deus, ter intimidade com Deus fica meio de lado. O ensino fica de lado. A palavra, as retóricas, os jargões, os ditos, as frases de efeito, né? No sentido de te levar para cima, levar para o alto. Eu que tem um Senhor de dinheiro. Isso não acontece, geralmente não acontece. Mas então, como ter uma vida blindada? Eu vou usar esse termo, tá? Uma vida blindada do bateu depressão, né? Como? José foi uma vida foi jogado num buraco dos irmãos, foi né, pela família, vamos dizer assim, uma parte da família, excluído, ficado fora, né? A família, ser vendido como objeto de então foi para trabalhar, um escravo, e chegar aonde ele chegou. Esse homem tinha alguma coisa. Porque ele passou por trabalhos. E da como a gente sabe que a nossa é humana. Uma prosperidade, um crescimento, um respeito